Oi, boa tarde, preparados para a primeira aula? Essa primeira aula vai ser mais uma introdução, tá? Do contexto histórico e da interpretação errônea que muitas pessoas têm sobre a época que Jesus nasceu e sobre várias épocas passadas, entendeu? Então, a gente vai entrar na introdução histórica, social, cultural da época, para depois a gente começar a entender as variações do grego para o copta, do aramaico para o grego, porque foram assim que começaram os primeiros livros de Jesus. Primeiro, o que a gente tem que ter em mente? A Judéia, Jerusalém, ela era uma conquista de Roma, então ela era uma subordinada a Roma. E como nós sabemos, naquela época, o Império Romano, ele era o Império do Sol Nascente, onde o Sol nunca se punha. E aí, o que acontece? Dentro das conquistas romanas, quando as religiões e as tradições eram mais antigas do que as romanas, o que aconteceu? Os romanos permitiam que se cultuassem aos deuses dele, tá? Mas que não interferisse no culto dos deuses romanos. Então você poderia cultuar os deuses, dos judeus, desde que não se intrometesse nos deuses romanos, e foi o que aconteceu. Roma tolerava o judaísmo, mas o judaísmo não tolerava o politeísmo de Roma. Então, durante muito tempo, isso foi um dos motivos de tensão. Outra coisa que você tem que se pegar, naquela época, não existia educação nem comunicação como se tem hoje, tá? A educação em massa começou a existir a partir da Revolução Industrial, tá? Então, assim, educação como nós conhecemos hoje, antigamente, era muito difícil e muito cara. Só poderiam ser alfabetizados aquelas pessoas que realmente tinham condições, ou então, como aconteceu na Grécia, aconteceu em Roma, você ganhava um tutor, como Platão, Cícero e assim por diante. A maioria desses tutores, eles tinham uma relação sexual com o seu pupilo, tá? Mais ou menos uma troca sexual. Mas mesmo assim, tirando Roma e Grécia, até para os judeus era muito caro. E quando você insistia em colocar seu filho na educação, ou ele aprendia a ler, ou ele aprendia a escrever. Nunca eram os dois. Por quê? Porque um só já desperdiçava, já era um tempo enorme. Os dois, então, era uma vida. Então, você tinha essa opção. Raras eram as pessoas como Platão, que sabiam ler e escrever, tá? E a maioria deles nem escreviam. Eram seus secretários que escreviam. Outra coisa é a comunicação. As cidades não eram próximas como são hoje. Elas eram próximas, mas demoravam para chegar. Então, não tinha como você andar, uma notícia chegar no mesmo dia, vamos supor, de Madala para Carfanaú. Não chegava, tá? E só existia educação onde Roma tinha os polos comerciais. Não era o caso de Nazaré, não era o caso de Belém, não era o caso de Carfanaum. Carfanaum acho que até tinha um posto, tá? Porque era porto. Mas assim, eram colônias pequenas, tá? Com no máximo 200 habitantes. E que ninguém ali
sabia ler ou escrever. Por isso que é muito difícil você afirmar com 100% que foram os apóstolos que escreveram os evangelhos, porque, salvo algumas exceções, inclusive Pedro, Jesus citou muitas vezes a ignorância de Pedro, então é esse o fio da meada que a gente vai começar a estudar. Outro ponto, não existia sobrenome, tá? Então, as pessoas eram conhecidas por um adjetivo. Maria, esposa de José. Jesus de Nazaré. Por quê? Porque nasceu em Nazaré. Será que nasceu em Nazaré? Nasceu em Belém, cresceu em... Existe toda essa confusão, tá? O nosso primeiro evangelho... antes de entrar no primeiro evangelho, a tradição jesuíta, após a morte de Jesus, ela era oral. Ela não foi escrita. Então, cada apóstolo saiu para o seu mundo e começou a partir daí fazer a narração da história de Jesus. Então ela não era escrita, ela era falada. E muita coisa se perdeu durante os 35, 40 anos entre a morte de Jesus e o primeiro evangelho, que é o de Marcos, que a gente chama de letra Q, tá? O livro Q, aliás. Por que o livro Q? Porque ele é o primeiro evangelho de todos. Data-se que ele foi escrito entre 65 a 75 anos depois de Cristo, tá? É o evangelho mais compacto, tá? Onde ele não tenta fazer de Jesus filho de Deus e nem tenta a divindade de Deus. Ele narra a história daquela pessoa que tentou libertar o povo judeu, mas não como sendo o Messias, que ia lutar, mas sim pelo amor, pelas palavras. Muitos historiadores, eles acreditam que Jesus era um professor, tá? Que ele sabia ler ou escrever, tá? Então, isso é uma linha teológica, histórica, que alguns historiadores, eles entram por essa vertente. A gente não pode afirmar nada. Não podemos também afirmar que esse evangelho de Marcos foi realmente escrito durante esse período, porque não dá para fazer o carbono 14. Por que não dá para fazer o carbono 14? Porque são peças, são papiros muito delicados, que às vezes, se você tirar um pedaço para fazer carbono 14, ele se desfaz. Então, assim, o que os historiadores utilizam para saber a datação dos evangelhos é justamente a variação das letras, que eu falei lá atrás, lembra? Então, existia o Kaioné, que era o grego culto, o grego escrito, e existia o grego falado, que era totalmente diferente daquele escrito. Então, quando Marcos, entre parênteses, resolveu escrever a história de Jesus para deixar um registro, tá? Ele fez do aramaico para o grego, Kaioné, que era o grego culto, tá? Então, o que aconteceu? Esse evangelho foi base para o evangelho de Lucas e para o evangelho de Mateus. O evangelho de Lucas e Mateus, eles já começam a mistificar Jesus, de colocar ele como divino, filho de Cristo, tá? E como o judeu sendo culpado pela morte de Jesus. Mas se você analisar friamente essa narrativa, você entra num paralelo. Como poderiam os judeus serem culpados se que mal que ele fez? Porque crucificação na época era só para quem realmente era nocivo ao Império Romano. Servia como lição
para aqueles que tentavam se revoltar contra o império. Então, alguns historiadores, eles acreditam que tanto Lucas como Mateus tiraram a culpa de Roma por serem dominados por Roma e colocaram isso nos judeus, que eram mais fáceis, porque era um povo, tá? Então, assim, esse povo levou a culpa, porque você não pode falar, Jesus foi crucificado por causa dos romanos, não dá. Você ia criar um atrito, ia morrer mais não sei quantas pessoas. Então, uma coisa mais fácil que se foi feito na época é a culpa dos judeus e pronto. Mas não é bem assim. Existe um livro chamado Testamento de Pôncio Pilatos, tá? Isso a gente vai conversar mais tarde. E nele ele narra a culpa que ele sente por ter condenado Jesus. A gente não pode ter certeza se foi Pôncio que escreveu ou não, mas existe esse livro, tá? Os livros eram escritos geralmente em gregos, tá? Então, assim, nenhum livro foi escrito do aramaico, que era a língua original da época. Foram escritos em gregos e depois traduzidos para o copta e para o aramaico, para o latim. O latim foi o último dos escritos, tá? Foi só quando virou a religião oficial. Então, você tem que ter em mente, são esses contextos históricos, para a gente começar o estudo de uma maneira mais didática. Por que do grego? Por que talvez não seja aquilo que esteja falando? Por que existe discrepância entre o mesmo texto várias vezes? E eu aconselho, durante esse período, a você ler o Evangelho, tá? Não em seguida, colocar um ao lado do outro. E ler Marcos 1, Mateus 1, Lucas 1 e João 1. Se bem que o João é uma curva fora, é a curva fora do ponto, né? Mas a gente vai falar sobre isso também. Por quê? Para você ter uma ideia da diferença de narração que foram feitos. Mas aí você vai perguntar para mim, por que existe essa diferença de narração? Aí eu vou falar exatamente por quê. Porque eles não sabiam ler ou escrever. Foi copiado, copista. Então mudaram-se, que nem para justificar que Jesus era Messias, Lucas falou que ele nasceu em Belém, Mateus falou que ele cresceu em Belém. Então não lembro, eu tô chutando, tá? Mas existe essa discrepância, porque eles precisavam colocar a culpa no povo judeu e a única maneira de colocar a culpa vendo os indícios da maioria do Messias através da Torá, tá? E então para colocar na Torá, então a maioria das certezas vem de Isaías, tá? Mas se realmente Lucas e Mateus foram os discípulos de Jesus, por que eles escreveram tanta discrepância, tantas coisas diferentes? Por que a narração não é a mesma? Porque existem alguns pontos contraditórios, principalmente sobre o nascimento de Jesus, sabe? São essas coisas que a gente vai começar a estudar para poder entender hoje, o contexto histórico de hoje, uma Bíblia um canon mais atualizado, tá? Amanhã não sei se eu vou conseguir fazer um vídeo, mas no próximo vídeo a gente vai falar sobre os canons, como como eram feitas as seguidores, como começou os novos seguidores, como eram feitos os cultos dos novos seguidores, como foram os livros, quais foram os livros. Eu vou dar um spoiler. Tem o Apocalipse de Pedro, ele ia entrar e foi um dos mais lidos, tá? Nas comunidades, tá? E ele ia entrar no Novo Testamento, não entrou por causa de datas.
alguém achou que ele não era tão velho assim e resolveu tirar. Vamos falar sobre Atanásio, que foi era o bispo de Alexandria, e que ele, de uma certa maneira, começou uma leitura unificada dos canons, como a Bíblia que a gente, como a gente conhece hoje. Nós vamos falar sobre os convertidos, que na maioria não eram judeus, eram pagãos. Os judeus não se converteram. Tá? Apesar da igreja de Jerusalém, que foi comandada por Judas, irmão de Jesus, ser a maior de todos os tempos naquela época, o maior número de convertidos vinham do paganismo. Por quê? Porque quem fazia o milagre maior recebia mais adoração. Por que os romanos perseguiram os cristãos? Foi por causa da cristandade? Não, foi por outro motivo que a gente vai estudar. Então a gente vai assim acertar algumas coisas históricas dentro da Bíblia e eu espero que vocês gostem. Desculpa o vídeo ser longo, mas não tem como sintetizar esse assunto em 5 minutos, tá? Espero vocês no próximo vídeo, que deve ser essa semana ou semana que vem. Beijos!